Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe A Loteria de Shirley, na verdade Miles Hyman, adaptando Shirley Jackson. Essa história é publicada pela Dark Side, então quando você pega algum quadrinho da Dark Side ou qualquer livro da Dark Side, você já imagina, tem terror aqui. E não é diferente nessa história, que é um conto rápido. A gente tem uma leitura bem não é dinâmica, mas ela é rápida. Ela é um drama, um incômodo crescente pelo cotidiano, por não saber o que vai acontecer no cotidiano, apenas pequenas pistas que vão acontecendo. Bem, aqui no próprio plastiquinho tem a imagem da Shirley Jackson, e ela é uma autora. Ela nasce no começo do século XX e tem seus livros até meados dos anos... Ela morre em 63 e ela é considerada uma das autoras que influencia Stephen King, Neil Gaiman, Donna Tartt e outros grandes autores que vão trabalhar com horror, que vão trabalhar com fantasia. A autora tem outras obras, mas A Loteria, ela fez... Eu fiz uma pesquisa rápida, eu não conhecia a obra, mas ela foi lançada em 48, depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava vivendo aquela reconstrução amarga pela destruição, pela morte. As coisas ainda eram muito recentes, então aquilo ainda estava pegando. E quando uma das principais consequências do pós-guerra é o enriquecimento dos Estados Unidos, mas praticamente só dele. O resto, principalmente a Europa, passava por fome, passava por pobreza intensa. E eu acho que a loteria ela vai criar esse horror do cotidiano, da situação, da continuidade, sabe? É difícil, eu não quero falar, mas estou sempre nessa dificuldade de não revelar demais da trama, principalmente uma história como A Loteria, que embora foi escrita em 48, a revista mesmo é de 2016 nos Estados Unidos, aqui no Brasil sai em 2023, mais ou menos recente até. Mas eu sei que muita gente não conhece, assim como eu não conhecia Shirley Jackson, ou pelo menos essa obra A Loteria. E as coisas que ela trabalha, ela não vai trabalhar nessa história especificamente com um horror cósmico, por exemplo, que a gente tem bastante nesse início do século XX, principalmente com o Lovecraft, mas não só com ele. Ela não vai trabalhar com um assassino que está correndo atrás das pessoas, que vai se despontar com os slashers nos anos 70, 80. Também não é o horror do alienígena da década de 50. É o horror da tradição. É uma tradição tão antiga que ela está enraizada na sociedade de uma forma que é impossível dissociar a sociedade desse costume, por mais questionável que esse costume seja. E é justamente o costume final que é o resultado dessa loteria, que eu não vou falar aqui, e vocês vão pegar. Mas o que a gente tem nesse quadrinho, pelo menos, é uma criação de uma situação tensa, muito bem construída, ao longo de cento e poucas páginas, 150 páginas, um pouco mais de 150 páginas, nesses quadros, nesse tipo de desenho, esse tipo de arte. Miles Hyman, ele vai trazer essa atmosfera que acaba sendo claustrofóbica. Não porque a gente está dentro de um corredor, mas porque a gente está dentro de uma situação que não dá para fugir, não dá para sair. Enfim, eu acho que já falei demais sobre essa história, que é essencialmente uma construção de atmosfera. E essa atmosfera que vai sendo montada, ela é muito pautada justamente nesses elementos que vão sendo colocados aos poucos, seja sobre o passado, seja sobre essas pequenas pistas que são amontoadas ao longo da história,
que algo ruim está acontecendo. Algo ruim vai acontecer. Mas algo ruim que é tão comum de acontecer, acontece em todas as cidades, nas maiores e nas menores, existe uma loteria, existe um sorteio para que algo terrível se desponte no final desse grande sorteio, dessa grande loteria. Eu acho que ela me lembra o tipo de horror, pende mais pro horror, mas aquela coisa do drama do neorrealismo italiano. Talvez eu esteja forçando, mas o neorrealismo, ele trabalhava um pouco com esse horror do cotidiano, da fome, da pobreza sempre presente, né, nessa Itália do pós-guerra, foi completamente destruída durante os anos 40. Já sofreu durante os anos 30, mas foi completamente destruída durante 40 a 45. Então, os diretores da época, eu acho que uma das principais nomes, a gente tem o Pasolini, mas o Fellini, ele tem muito do realismo, do neorrealismo, antes dele ir para o surrealismo. Eles vão ter cenas prolongadas para mostrar uma pessoa, o tempo que uma pessoa leva para atravessar uma grande distância, uma rua. E essa rua é completamente destruída, essa rua é completamente isolada. Aqui a gente vai acompanhar uma cidade, um vilarejo que cresceu, onde todo mundo se conhece, desde essa pequena vila que devia ter 10 pessoas até a atual, que tem por volta de 300 e poucas. Mas existe um passado que pesa, um passado que eles não sabem nem o motivo necessariamente para continuar com esse costume. E é um costume tão grande que é impossível de se pensar, de eliminar ele. Enfim, ok, já fui e voltei várias vezes, mas é isso. O Miles Hyman, ele tenta trazer a obra da sua avó, né? Era da avó dele, ele conta isso no prefácio. Ele tenta trazer a obra da avó numa pegada em quadrinhos e que eu acho que consegue transmitir muito bem essa ideia de atmosfera de horror através do cotidiano. A obra, né, da Shirley Jackson, em 48, ela foi bastante polêmica pelas questões que acabou trabalhando. Inclusive, era publicado numa revista e teve vários cancelamentos de assinatura dessa revista por causa do incômodo que ela causou. E, bem ou por mal, autores que causam incômodo são aqueles que vão entrar para a história. Esse foi a loteria da Shirley Jackson com adaptação do Miles Hyman, obra da Dark Side. Vez ou outra está em promoção, comprei porque estava em uma dessas promoções e gostei bastante. É bem legal todo o acabamento gráfico, mas toda a história ela me pegou bastante numa leitura que eu digo extremamente rápida, mas bastante atmosférica. É isso, vou ficando por aqui. Quero saber de vocês. Vocês conhecem a Shirley Jackson ou outras obras do Miley Hyman? Conhecem a loteria? Comentem por aqui, a gente conversa nos comentários. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Me siga no @, falo sobre filmes e séries. Tem um link na Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes. Talvez revistas, histórias que nem todo mundo acaba falando. A gente se vê no próximo episódio, então até mais e bons quadrinhos.